Boa noite, igreja. Boa noite, galera. Estamos aqui mais um dia para cultuar o nosso Deus. E hoje não é um dia comum, estamos comemorando mais um aniversário da nossa juventude. São 6 anos em reforma e, infelizmente, por conta da pandemia, não podemos fazer nosso culto presencial, como de costume, mas também não poderíamos deixar passar batido essa data tão especial. Quero orar para começar o nosso culto. Então peço que você feche seus olhos aí na sua casa. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Também, Pai, te agradecemos por mais esse aniversário, Pai, da nossa juventude. Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos, todas as experiências e por todos os aprendizados, Senhor. Que a cada ano que passe, Pai, nós estejamos mais empenhados em servirmos a Ti e levarmos a Tua Palavra a todos aqueles jovens que ainda não conhecem. Te peço também que o Senhor nos abençoe agora neste culto, que a Tua Palavra possa tocar muito em nossos corações e que nós possamos amadurecer nela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Um ótimo culto a todos e Deus abençoe. Boa noite, igreja! Que alegria estarmos aqui reunidos, mesmo que cada um na sua casa, para louvarmos ao nosso Deus. E eu quero convidar você para fazer isso. Fique à vontade, se quiser levantar, se quiser dançar, se quiser pular, mas vamos louvar ao nosso Deus em gratidão a tudo que Ele tem feito e também em gratidão a esses 6 anos de reforma. Então, vamos louvar. O dia que o Senhor já fez,
Seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei. Com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça, o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha é. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça, o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça, o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Muito obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa juventude durante todos esses 6 anos, Deus. E nós te agradecemos, Pai. E toda a honra, toda a glória, Pai, é dada ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Lá em Salmos 84, o versículo 12 diz assim: Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Eu quero convidar você agora a declarar isso. Declarar que o nosso Deus, Ele é poderoso e que Ele não se abala. Vamos cantar isso com toda a fé e com todo o nosso coração. Mesmo abalado seguirei, nas batalhas eu direi,
tua graça bastará, tua graça bastará. Sobre o fogo lutarei e sozinho não estarei. Comigo tu irás, comigo tu irás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Onde fores eu irei, sempre em ti confiarei. Na frente vai, Senhor, na frente vai, Senhor. Tua voz me guiará e o teu nome vou levar. Eu sei, não falharás, eu sei, não falharás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Aquilo que começou é fiel pra terminar. Nunca falhou e lutará por mim. Minha esperança está só em Jesus. Aquilo que começou é fiel pra terminar. Nunca falhou e lutará por mim. Minha esperança está só em Jesus. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor. Muito obrigada, Deus, porque a Tua graça, ela nos basta. E muito obrigada, Deus, porque o Senhor é inabalável. Mesmo diante de situações difíceis que nós temos passado, Pai, perdido pessoas, Deus, o nosso coração se entristece, mas a nossa confiança está no Senhor, Deus. O Senhor fez os céus, o Senhor fez a terra, Pai, e o Senhor cuida de nós. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pela Tua fidelidade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar
onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, eu quero estar neste lugar onde o poder não se corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atrai, paixão não me conduza. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Olá pessoal, eu quero ler agora com vocês Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando Paulo ele fala aqui para a gente perseverar na oração por todos os santos, ele está querendo dizer por todos os cristãos. Deus ele tem planejado grandes coisas para fazer para aquelas pessoas que amam ele. E ele deixa a gente participar disso porque ele vai fazer à medida que a gente ora uns pelos outros. Então agora a gente vai ouvir mais um louvor e eu quero te chamar a, enquanto a gente ouve esse louvor, a você orar por todos os jovens ali da igreja, falando para Deus nome por nome que você lembrar, pedindo que Deus abençoe a vida deles, o ministério, a carreira, o futuro, a saúde de cada um deles, não só dos jovens que já estão na igreja, mas aqueles que vocês
já viram ali na igreja e nesse período de pandemia, ou um pouco antes, eles se distanciaram. Você não vê ele faz tempo na igreja. Então eu quero te chamar a orar por essas pessoas, que a gente não cesse de orar, de pedir que Deus faça a vontade dele na vida de cada um desses jovens, não só dos jovens, mas de toda a igreja também. Então, enquanto a gente ouve esse próximo louvor, que você coloque diante de Deus a vida de todos os santos, que você lembrar e que a gente seja edificado e veja Deus agir no nosso meio à medida que a gente ora uns pelos outros. Deus abençoe. Bom dia, gente boa! Mais um dia do nosso aniversário em reforma. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus junto com o pastor David. Ele é pastor da comunidade batista em Moema. Nós moramos juntos no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Ele é um cara que é muito engajado com o Ministério de Juventude. Espero que seja edificante para você, que você ouça o Senhor e que você tenha vontade de praticar aquilo que a palavra diz. Olá! Juventude da Igreja Batista Jardim Colonial, muito bom, um prazer estar aqui com vocês, poder participar desse momento. Sei que celebrações são muito boas para a gente celebrar a Deus de fato, né? Aquilo que tem sido feito, pessoas que têm sido levantadas, tudo que tem sido realizado aí. Inclusive, muito bom ver o Ministério Amanda, Silas aí nessa igreja, movimentando toda essa juventude. É uma honra estar aqui. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é David. Eu sou aqui da Comunidade Batista em Moema. Tenho ajudado em todo o pastoreio de novas gerações, para adolescentes, jovens, ajudando na parte de louvor, adoração da nossa igreja. E é um privilégio estar aqui. Sei que a gente tem passado por um momento difícil, né? Como igreja a gente percebe isso, a gente não pode estar juntos, mas graças a Deus que Ele nos deu esses meios, né, para a gente pelo menos poder estar conectados aí e poder estar em comunhão nesse momento de tanto valor. E o Silas, quando conversou comigo, pediu para que eu trouxesse alguma palavra falando também
encorajando sobre todo esse momento que a gente tem passado, pandemia, todas as dificuldades que a gente tem tido. E eu queria que a gente olhasse para uma particularidade, talvez da pandemia, da nossa época, da juventude. A gente vive em uma época muito dinâmica, uma época em que as coisas acontecem muito rápido. Se você perguntar aí para o Silas, que já tem um pouco mais de idade, antigamente não tinha toda essa facilidade. Mas hoje a gente tem uma rapidez, as coisas são lançadas a todo instante, celulares que são comprados, logo um mês depois eles já são velhos, já estão ultrapassados, porque a gente vive em uma geração que está correndo, que está fazendo coisas, que está lançando a todo momento. E quem mora em São Paulo sabe que a gente participa de toda essa correria, sabe que a gente vive toda essa correria e a gente vê como o tempo nos pega, como as coisas muitas vezes vão sendo atropeladas e até sonhos, desejos, coisas que a gente queria acabam ficando de lado porque a gente tem que cumprir com uma série de questões que são presentes na nossa vida. E quando eu olho para a vida como um todo, eu tenho feito um exercício, às vezes. Um exercício que tem que começar a fazer parte da sua vida, caso você não faça. Que é como eu quero ser lembrado pelas pessoas. Como eu quero olhar para a minha vida quando eu estiver no final dela, sabendo aquilo que eu vivi, sabendo quem eu fui e como eu pude impactar pessoas, fazendo com que elas se recordem de mim por algo. É interessante quando a gente fala, é juventude, não é terceira idade, você não está pregando. Não, a gente tem que olhar para o nosso futuro a partir de agora, para quem nós queremos ser ou para como nós queremos ser lembrados a partir de agora. Porque isso fará com que nós tenhamos uma prática para que nós cheguemos no final da vida e sejamos, de fato, lembrados como nós pensamos. Interessante, quando a gente pensa em vida cristã, não é novidade, a gente tem uma nova identidade em Cristo. Cristo, a partir do momento que ele morre na cruz, que ele vem e toma o nosso lugar, os nossos pecados, as nossas dores, nós temos uma nova identidade. E dentro dessa identidade, nós temos que viver de acordo com ela. Mas a gente tem diversos exemplos na Bíblia de pessoas que caminharam com Deus, pessoas que andaram com Ele, pessoas que são lembradas da galeria da fé, ou suas histórias são colocadas nas Escrituras. Mas eu queria olhar para um relato breve, um relato que passa desapercebido, até porque muita gente não gosta de genealogia e pula muitas delas. Mas um relato que está presente lá em Gênesis 5, versículos 21 a 24. Eu queria que a gente lesse sobre a história de Enoque. Enoque, talvez um homem que você não conhece, um homem que você talvez nunca ouviu falar, mas um homem que está com o seu nome nas Escrituras e que a Bíblia fala sobre ele brevemente, mas fala muita coisa nesse breve relato. Gênesis 5, 21 a 24 vai dizer o seguinte: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos. E teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Pai, a gente quer que o Senhor fale conosco. A gente quer olhar para a Tua palavra e ver a forma como ela quer trazer para nós muitas lições e formas de colocar o que nós devemos viver enquanto cristãos, o que nós devemos desejar enquanto cristãos e a prática que nós devemos ter. Fale conosco, fale ao nosso coração, nos desafia. Esse é o nosso pedido, em nome de Cristo. Amém. Quando a gente olha
para a história de Enoque, o relato é breve. E também por isso é necessário que a gente pense no pano de fundo que está atrás desse relato. Se a gente olhar para o livro de Gênesis, a gente vai ver Deus criando o mundo, todas as coisas, Adão e Eva, o pecado entrando no mundo, Deus tirando Adão e Eva do jardim do Éden, e o pecado tomando conta da humanidade. As pessoas se afundando no seu pecado e se distanciando de Deus. Pessoas que agora param de ver Deus como Criador, Redentor, e começam a dar mais atenção ao seu prazer, àquilo que elas queriam, aos seus desejos mais íntimos. Uma humanidade perdida e distante de Deus. E diante de um relato, uma genealogia, onde homens são colocados ali, seus nomes são ponderados, mas Moisés, autor de Gênesis, ele só vai colocar quando esses homens foram gerados, por quem eles foram gerados, quantos anos eles viveram e quando eles morreram. Diante de todo esse relato, Moisés para e dá atenção para a história de Enoque. Ele faz uma breve descrição sobre Enoque, mas uma descrição que eu espero que seja a descrição das pessoas sobre a minha vida futuramente. Quando eu chegar no final da minha vida, ele vai dizer: Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve filhos e filhas. Isso aos 65 anos, quando ele tinha gerado Matusalém. Após isso, ele vive mais 300 anos, totalizando 365 anos de vida. E vai dizer que ele viveu esses 365 anos andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Pessoal, eu queria que a gente olhasse para a história de Enoque. Eu queria levantar 3 coisas, 3 pontos para a gente colocar em prática na nossa vida. 3 coisas para a gente destacar na nossa vida cristã, naquilo que nós temos sido, da forma como nós temos caminhado. E a primeira questão está justamente na caminhada. O texto vai falar 2 vezes que Enoque viveu em comunhão com Deus. Enoque andou em comunhão com Deus. E a primeira coisa que eu queria destacar é: nós precisamos buscar intimidade com Deus. A gente vive numa época de relacionamentos superficiais. Pessoas que dizem conhecer umas às outras, mas que não sabem aquilo que se passa no coração. Não sabem aquilo que se passa na mente. Isso muitas vezes pela correria que a gente vive também. Mas o texto vai dizer que Enoque andou com Deus. E andar com Deus vai dizer respeito a uma conduta geral da vida de Enoque. Tudo que ele fez foi com Deus, foi estando com Deus, foi buscando a aprovação de Deus, foi estando perante Deus. Isso nos mostra intimidade. Isso nos mostra alguém, no caso de Enoque, que nem as Escrituras tinha. Mas alguém que viveu essa busca, e essa busca simbolizou uma caminhada. Interessante quando a gente olha para o livro de Tiago, um livro muito prático para nós. Tiago 4, versículo 8, vai dizer o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Quando a gente olha para Tiago, é claro, nesse contexto, Tiago está falando de um contexto de ciúmes, de brigas, de discussões, de desavenças. Mas isso daqui é aplicável à nossa vida. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O que acontece não só hoje, mas na época de Enoque, vai continuar acontecendo, são pessoas que se afastam de Deus e diz que Deus não tem amor, misericórdia, não tem compaixão. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, a gente vê a expressão de amor, de misericórdia,
de perdão. A forma como ele olha para nós, pecadores miseráveis, e traz o filho dele, manda o filho dele para morrer por nós. O texto de Tiago vai dizer: lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Enoque, no seu tempo, muito provavelmente, tinha que lidar com o seu coração, tinha que olhar para tudo aquilo que estava sendo vivido, para tudo aquilo que estava sendo buscado pelas pessoas, e dizer não, e colocar de lado, e colocar a vontade de Deus acima da dele. A questão é que quando a gente vive uma vida dividida, a gente tem a nossa alma dividida, e a gente quer estar na igreja, adorar a Deus, fazer as coisas que dizem respeito a Ele, e ao mesmo tempo eu quero lidar com os meus prazeres, com as minhas vontades, desfrutar de tudo isso. Não dá. A gente precisa purificar o nosso coração, a gente precisa ter no nosso coração uma disposição para deixar o pecado de lado. Isso é presente quando a gente vive uma intimidade com Deus. Porque à medida que a gente se aproxima de Deus, nossos pecados são expostos, os nossos desejos são levantados, e a gente entende quem de fato nós somos. Paulo vai falar: eu sou o pior dos pecadores, não porque ele queria que alguém tivesse dó dele, mas porque ele olha para o mais profundo da sua alma. E ele sabe o potencial que ele tem como pecador, como alguém que, se não tiver intimidade, não buscar a Deus, não caminhar com Deus, pode e viverá a depravação, a impiedade. John MacArthur, pastor americano, diz o seguinte: a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos. Então moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Vou repetir. A maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos. Romanos 12:2. Renovais a vossa mente para que possam entender, identificar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Então, a primeira coisa é essa intimidade que a gente tem que procurar. Essa intimidade que a gente tem que ter com Deus, buscando a Ele, identificando de fato quem Ele é, não nos identificando somente como cristãos, mas vivendo um cristianismo, não só falando que nós adoramos um Deus, mas identificando quem é esse Deus, amando a Ele, se colocando diante dele, abrindo nosso coração e colocando as vontades dele acima das nossas. E quando a gente vive essa intimidade com Deus, a gente precisa também de uma persistência, de uma constância, que é a segunda coisa que eu vejo na vida de Enoque. O texto vai dizer: Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus. É claro que na época de Enoque, se a gente for pensar na Bíblia, uma era pré-dilúvio, ele estava quase numa idade média. Enoque estava aí numa idade parecida com a de Silas. Mas a questão é, Enoque viveu com Deus, Enoque persistiu, Enoque caminhou, Enoque prosseguiu. Ele não olhou para tudo aquilo que estava à sua volta e disse: pessoal, não dá, eu tentei. Ele persiste, ele vive uma caminhada com Deus. E quando eu olho para Filipenses, Paulo falando sobre o fato dele ser judeu e dele poder se orgulhar em tudo aquilo que ele era ou tinha como judeu, eu acho muito interessante porque Paulo vai falar em Filipenses 3, versículo 8: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo.
Paulo fala, sabe tudo isso que a gente olha, sabe tudo isso que está à nossa volta, todos os nossos desejos, todas essas ilusões que o nosso coração cria, eu considero tudo isso menos que lixo, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para esse Deus. E aí ele vai levantar a persistência do coração dele, esse desejo e a forma como isso está constante ali na vida dele. Porque ele vai continuar lá, depois no versículo 12, dizendo, não estou dizendo que já tive tudo isso, não obtive tudo isso. Ou seja, essa caminhada com Cristo, tudo que ele está colocando ali no texto, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui usando uma linguagem de corrida, de alvo. E é interessante quando a gente pensa nesse sentido. Eu sou um mau corredor, eu corro mal assim. Mas quando a gente olha para bons corredores, a gente vê pessoas que treinam e que têm um foco. E o foco é que eles passem aquela faixa, aquele lugar onde está o final da corrida. E eles não se deixam desanimar pelas coisas que acontecem durante toda essa corrida. E é interessante, com a mídia a gente tem visto cada vez mais vezes pessoas que sofrem lesões, que são atacadas, inúmeras coisas, mas que fazem de tudo para terminar a corrida, porque aquele é o foco delas, porque é para isso que elas estão ali, é para aquilo que elas treinaram. A vida cristã deve ser a mesma coisa para nós, assim como Paulo coloca. A gente deve colocar esse foco e a gente deve avançar e dedicar toda a nossa vida nessa persistência, andando, prosseguindo em comunhão com Deus, persistentemente, de forma crescente. A gente precisa que isso esteja cada vez mais tomando corpo na nossa vida. Será que você tem persistido diante de Deus? Diante de todas essas dificuldades da pandemia? A pandemia levanta muita coisa para a gente. Ansiedade, medo, angústia. Como você tem persistido na sua caminhada com Deus para que Ele te traga a paz que excede todo entendimento? Uma paz que vence qualquer mal, qualquer angústia, qualquer ansiedade que está no seu coração. E por último, eu queria que a gente pensasse em uma coisa que deve motivar a gente, que deve nos levar até essa intimidade, essa persistência, que é a nossa recompensa. Interessante que Enoque vai viver, a descrição é ele andou com Deus, ele caminhou com Deus, uma descrição breve. E vai dizer que ele viveu até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Interessante, né? Carlos Osvaldo, um dos nossos professores, foi professor meu e do Silas no Seminário Palavra da Vida. Ele fala uma coisa num dos livros que ele escreve comentando sobre esse texto, no livro Foco e Desenvolvimento, que ele vai dizer: o translado de Enoque antes da morte, devido à comunhão pessoal com Deus, demonstra a realidade da esperança de libertação da maldição. Deus está demonstrando como Ele quer libertar a gente desse mal que a gente vive, desse mundo que jaz no maligno. Deus está mostrando que aqui e agora não é o nosso lugar.
Ele está dizendo que toda essa pandemia, que tudo isso que tem assolado o nosso tempo, é momentâneo, é passageiro. Ele tem algo muito melhor para nós, que é livre de tudo isso. Interessante quando a gente vê Gênesis, um pouco antes de Enoque vir à vida, vai dizer sobre a promessa de Deus para a humanidade. Assim que Adão e Eva pecam, Deus poderia muito bem falar, vocês pecaram, tchau, já era. Não. Ele dá sua promessa sobre aquilo que viria. Ele vai falar ali para a serpente quais os desdobramentos daquilo que foi feito. Ele vai dizer o seguinte, Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele, descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Pessoal, desde Gênesis, desde o começo do mundo, Deus está falando sobre a salvação. Deus está falando que Ele tem uma promessa para nós. Cristo veio, Cristo viveu, Cristo morreu em nosso lugar, Cristo tomou as nossas dores. A gente sabe que as promessas dele se cumprem. E o que a gente deve ver agora no nosso coração é uma promessa de novos céus e nova terra, de um lar, da nossa casa eterna. A gente deve ter intimidade com Deus, porque a gente deve começar a viver agora aquilo que a gente vai viver na eternidade. E a gente fica pensando, imaginando, como vai ser a eternidade? E a Bíblia fala, a eternidade é que te conheçam, que conheçam a Deus. A gente precisa começar a viver agora esse aspecto de eternidade. E é interessante quando a gente olha para esse aspecto da eternidade, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Quando a gente olha para Pedro, Pedro vai estar contrastando algumas coisas que os falsos mestres, os escarnecedores estavam falando. E ele vai dizer o seguinte, nós, porém, cristãos, firmes em Cristo, aguardamos com grande expectativa os novos céus e nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Pessoal, enquanto nós estamos aqui, aguardemos com grandes expectativas os novos céus e a nova terra que Cristo prometeu. A gente está passando por uma loucura global. A gente está passando por um caos. A gente não sabe quando essas coisas vão terminar. Mas a questão é, elas vão terminar. A gente não vai ser transladado, a gente não vai ir para o céu assim como Enoque, muito provavelmente não. Mas a gente não tem que ter medo da morte, porque a gente sabe que a morte é uma vírgula na história que Deus escreveu para mim e para você. A gente sabe que essa história foi escrita e selada diante da cruz de Cristo. E que nós vamos para o novo céu e nova terra, um lar eterno sem dor, sem sofrimento, sem pecado. É isso que deve incentivar o nosso coração. É isso que deve nos levar a ter um relacionamento íntimo com Deus, a persistir no nosso dia a dia. E quando você tiver com tudo isso no seu coração te afligindo, te causando ansiedade, coloque isso tudo diante de Deus, busque a Deus, continue, para que você possa se lembrar daquilo que Ele te prometeu e para que você possa ter forças não só para continuar caminhando hoje, amanhã, mas a sua vida, para que você chegue no final dela e seja lembrado como alguém que caminhou com Deus.
Finalizando, a conclusão que eu chego diante de tudo isso. Primeiro, a gente precisa buscar intimidade com Deus. A gente precisa ter tempo de qualidade com Deus. Quanto tempo você tem gastado em oração, lendo a palavra, se deleitando no conhecimento de Deus, praticando coisas que Ele nos desafia, ou mesmo tendo comunhão com as pessoas, exortando, edificando? Quanto tempo você tem gastado no seu relacionamento com Ele? Eu sei que os nossos iPhones dão o tempo que a gente gasta semanalmente ou diariamente na internet e outras coisas mais. Mas quanto tempo você tem gastado com Deus? John Piper diz que no final dos tempos, o Instagram, no caso, antes ele falava Facebook, será um ótimo termômetro para Deus falar conosco quando nós dissermos que nós não tínhamos tempo. Nós precisamos criar uma persistência no nosso coração, a gente precisa ser resiliente. Apesar de tudo que tem acontecido, apesar da forma como as coisas têm acontecido, a gente precisa passar por tudo isso, não porque nós somos fortes, não porque nós somos corajosos, não porque mas porque Deus nos dá uma identidade, Deus nos dá força, Deus nos dá conhecimento, Deus nos dá meios para a gente continuar vivendo, e não só isso, mas para que a gente seja luz no mundo, para que a gente incendeie pessoas, para que a gente leve o Evangelho, para que a gente viva essa esperança. A gente precisa viver essa dependência de Deus, essa confiança de que, a despeito do meu controle sobre as coisas, tudo isso está sob o controle dele. E por último, a gente precisa se lembrar que a gente tem uma promessa de uma recompensa, de um lar eterno, um lugar perfeito junto ao nosso Deus. Que isso faça com que a gente deseje uma vida com Deus, que começa agora, que se desenvolve por toda a nossa vida e que continua na eternidade. O conselho que eu tenho para você, durante toda essa pandemia, durante a vida como um todo, é caminhe com Deus. Busque a Deus. Porque essa caminhada dará a você sabedoria, crescimento, maturidade, para que você enfrente tudo o que você tiver que enfrentar, todas as circunstâncias, momentos, pessoas. Deus vai te munir para que você passe por tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Como você quer que as pessoas se lembrem de você? Como alguém que viveu uma vida ao próprio prazer, às próprias vontades? Ou como alguém que se colocou diante de Deus? Como alguém que caminhou com Deus? Como alguém que teve intimidade, persistência tal, que envolveu pessoas, que constrangeu, que foi luz do mundo e sal da terra, que passou por dificuldades, que passou por momentos de aflição, mas que encontrou em Cristo a forma, o meio para vencer tudo isso, para passar por tudo isso e para se colocar diante dele, para que ele fizesse com que tudo isso fosse usado para que nós continuássemos persistindo na caminhada com ele. Deus, a gente te honra e te glorifica porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que vem, um Deus que intervém, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que fala ao nosso coração, um Deus que se tornou carne, que viveu entre nós, que morreu numa cruz, que tomou os nossos pecados. É com esse Deus que a gente está falando, Pai. Obrigado porque a gente pode viver contigo em comunhão.
A gente pode caminhar contigo, não porque nós decidimos isso e a gente tem forças para isso, mas porque o Senhor, Pai, nos dá força, o Senhor nos capacita, o Senhor nos preenche conforme nós te buscamos. E que isso invada o nosso coração e nos faça cada vez ter mais vontade de te buscar. Que nas horas que baterem a ansiedade, a aflição, o medo no nosso coração, que a gente possa olhar para a tua promessa de um lar eterno, de uma vida eterna. E que isso tome o nosso coração e nos enche de tal forma que nós passemos por todos os momentos, para que nós passemos por tudo aquilo que se colocar à nossa frente, sabendo que essa vida aqui é temporal, que essa vida tem prazo de validade, que essa vida tem um vencimento e que a gente tem em Ti uma promessa de um lugar eterno, sem dor, sofrimento, nem nada daquilo que se encontra hoje nas nossas vidas. Nos preencha com essa vontade de caminhar contigo. Preencha a tua juventude com essa vontade de caminhar contigo. E que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, Pai. É isso que nós pedimos. E nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Eis-nos aqui. Fale conosco, nos use. E nos move de acordo com o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado. Juventude, Igreja Batista Jardim Colonial. Prazer estar com você. Espero que estejamos juntos logo, brevemente, talvez um convite aí do Silas, mas que você possa desejar caminhar com Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Foi legal tudo dessa manhã, não é? De noite vai ter mais. Esperamos por vocês lá. Tchau! Tchau!